E a gente fala, claro, sobre essa data histórica com Luciano Gomes dos Santos, professor de Ciências Sociais da UniArnaldo. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela participação mais uma vez. Bem-vindo. Bem, boa tarde, Tiago, boa tarde, telespectadores aí da TV, né, Jovem Pan News, nesse dia de hoje, dessas comemorações de 7 de setembro. Bom, professor, a data em si é uma data, claro, muito simbólica. A gente sempre teve comemorações nessa data, os desfiles. Muitas vezes os desfiles não só aqui em São Paulo, mas também em Brasília. São 2h33 para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. E, professor, de qualquer forma, a gente tem, claro, nos últimos anos, né, uma questão política mais exacerbada com essa data. E eu queria que o senhor fizesse um paralelo, né? O que era o 7 de setembro, um pouco antes disso, e por que essa data ganhou cada vez mais força e tem muita relação com as questões políticas que o Brasil vem vivendo, professor? Tiago, é uma pergunta muito relevante, né, importante para todos nós e para os ouvintes que nos acompanham neste momento. Nós podemos voltar à nossa história. Esse movimento, né, nós tivemos o início dos desfiles cívicos ali por volta da década de 1920, no período pós-Primeira Guerra Mundial, e seria aquela ideia de fato de fortalecer essa consciência da nacionalidade, do cuidado, da proteção, da segurança e da defesa à pátria. Depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e pós esse movimento, né, Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa consciência de fraternidade, solidariedade, os desfiles eles passaram a ser muito mais uma consciência de uma identidade nacional, de um patriotismo, no sentido também, né, da liberdade ali conquistada, né, de cada país poder ter a sua independência, de poder viver, portanto, seus valores, seus direitos e principalmente sua questão política. Agora, historicamente, nos últimos anos, nós percebemos uma mudança nesses desfiles, né? Antes, de fato, era esse desfile ali militar, né, trazendo a cultura, trazendo também ali as tradições, né, de cada estado, ou de cada cidade, ou de modo geral da nossa identidade nacional, já que nós somos um país multicultural. Mas nos últimos anos, o desfile 7 de setembro, ou essa data, esse espaço, ele se voltou muito à questão política. Lógico que é preciso ressaltar aqui que o 7 de setembro é um dia também de conscientização aí pela participação na democracia, portanto, na participação política. Agora, ficam acirradas assim dos dois lados, né? O que se fala aí da direita, o que se fala da esquerda, né? E, portanto, aí acompanhando aqui vocês também, a transmissão ao vivo aí de São Paulo, aí da Avenida Paulista, de um lado, né, do discurso aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de outro lado também quem está, né, na posição atual. Então, o 7 de setembro agora passou a ser um espaço, né, para trazer, de fato, essa ideia política, apresentar propostas. E o grande desafio é lidar ainda com essa sociedade polarizada dos últimos anos que se criou no Brasil entre direita e esquerda. Professor Luciano, vou passar a palavra para o nosso comentarista, que também participa aqui desta nossa cobertura especial da Jovem Pan, professor Acácio Miranda. Professor, boa tarde, prazer em recebê-lo. O senhor bem disse que as manifestações... Acácio, é um prazer. Prazer é meu. O senhor bem disse que as manifestações ganharam novos contornos nos últimos tempos. E, obviamente, quando a gente olha, especialmente para a manifestação que a gente está tendo aqui na Avenida Paulista, esses novos contornos que nós temos, eles foram afetados pela polarização ou faz parte de uma data como o 7 de setembro, nós celebrarmos os diversos vieses políticos, os diversos entendimentos ideológicos que nós temos, cada um à sua forma, alguns através de desfiles cívicos, outros através de manifestações? Passo, muito bacana que você coloca esses dois pontos, porque de fato, historicamente, como eu já havia comentado anteriormente, é que nós tivemos esse início desses desfiles na década de 1920,
estamos sempre trazendo também um viés dessa ideia militar, né, do patriotismo, do cuidado, da segurança com a pátria. Mas analisando sociologicamente, politicamente, nesses últimos anos, então esse contorno, o contorno que faz parte do 7 de setembro é o contorno também da ideia da democracia e da participação. O que o 7 de setembro agora ele ficou mais inflamado, e eu entendo e acredito, né, aí a partir da pesquisa social, que é consequência da polarização política que não iniciou no Brasil. Essa polarização ela vem dos Estados Unidos. Nós recebemos também aqui essa polarização, né, nas últimas eleições, né, o que nós chamamos de direita, esquerda, e eu acredito que o mais importante, né, todo brasileiro e brasileira tem o direito sim de ter seu partido, de fazer suas escolhas. O desafio é usar, né, desse dia, se é para conscientizar, se é para levar a uma participação diante da política, né, se eu vou julgar, se eu vou condenar, se eu vou criticar o que não está bom. Então tem aquele ideal sociológico que nós acreditamos de uma sociedade mais coesa, mais participativa, respeitando, lógico, a diversidade política, respeitando também essa inclusão. Mas eu analiso esse espaço, ele se tornou como consequência dessa polarização e a dificuldade de dialogar. Nós temos que manter a diferença política, sim, mas nós temos que ter essa capacidade também de ouvir, porque a nação, ela pertence ao povo. E se ela pertence ao povo, vamos unir as forças, lógico, mantendo as nossas diferenças políticas, mantendo, né, o nosso país, nossa Constituição, né, que traz, do ponto de vista político, esse bipartidarismo. Nós temos aí a média de 38 partidos políticos, né? Então, isso não seria o problema. O problema é como nós estamos utilizando hoje esse espaço, né, para se fazer a política, pensando na promoção do bem comum, daquilo que é necessário na nossa sociedade brasileira atualmente. Professor Luciano, a gente não pode deixar de citar, porque essa mobilização que nós temos hoje aqui na Avenida Paulista foi muito inflamada também por causa da decisão recente da suspensão do X aqui no Brasil. E eu pergunto para o senhor o seguinte: de que forma a gente vem vivendo essa questão não só do conflito entre os próprios poderes, também o senhor cita muito a sociedade dividida, né, em relação à política aqui no Brasil, de que forma isso acaba inflamando também, e a gente volta àquela discussão, né, o que é liberdade de expressão, o que deveria ser algum tipo de controle das redes sociais. Essa é uma discussão não nova aqui no Brasil, vem pelo menos desde a eleição de 2018, mas de que forma isso chega nesse 7 de setembro e essa data também é utilizada para isso? É interessante, Tiago, né? Parece que tudo vai convergindo, talvez no momento que não fosse necessário, como para o 7 de setembro, né? Nessa decisão aí do próprio ministro, né, Alexandre. Nós acreditamos, de fato, que nós temos que ter cuidado, já que nós vivemos uma democracia, mesmo, né, no ambiente virtual, nós precisamos desta liberdade. A questão do X, ok, se não está, né, seguindo ali uma orientação legal dentro, né, do país, do território, que o Brasil ele é soberano, mas até que ponto também nós vamos coibir as pessoas que não têm, assim, nenhuma culpa, né, ou nenhuma responsabilidade direta daquilo que está ocorrendo, né, a partir de uma decisão aí do STF e a partir do momento de uma empresa, né, que vai colocar aqui dentro do país também, né, para seguir somente a sua lógica, né? Eu creio que isso trouxe também, inflamou também essa manifestação, esse olhar, né, como uma questão, isso é uma questão de esquerda, esse ministro aí, ele não tem um olhar, né, para a sociedade brasileira de modo geral, não pensou no povo, ele tirou um direito, né, desse meio, né, de comunicação chamado antigo Twitter, nesse sentido. Então, uma legislação, nós temos que tomar cuidado. De fato, nós estamos legislando do quê? Quem é dono dessa verdade? Quem vai dizer o que é certo, o que é errado, por meio das redes sociais? E são as redes sociais, eu posso manifestar. Nós acreditamos, né, sem um moralismo, sem um julgamento aqui, a partir daquilo que vai sendo construído, a partir daquilo que é colocado para pensar.
mas, né, eu acredito que é preciso rever, né, o mais rápido possível essa suspensão e voltar àquilo que é legal, né, o direito à liberdade de expressão. Acácio, mais uma pergunta? Professor, ainda nessa discussão sobre liberdade de expressão, mas trazendo um pouquinho para a tripartição de poderes. As pessoas têm dito, inclusive parlamentares, que o Supremo, ao declarar essa decisão em relação ao X e eventual ruptura da liberdade de expressão, excesso no exercício da liberdade de expressão, o Supremo estaria transbordando, estaria superando os seus poderes constitucionais. E há quem diga que o Supremo faz isso por conta de uma fragilidade institucional do poder legislativo e do poder executivo. No seu entendimento, há essa sobreposição do Supremo e há esta fragilidade do legislativo e do executivo? Acácio, o argumento que nós temos nos últimos anos é justamente, né, de uma morosidade por o legislativo não legislar essas causas, né, que são urgentes e necessárias. E o papel do STF é ser ali, colocar aqui o guardião da Constituição. Opa, isso aqui é constitucional, isso aqui não é constitucional. Então, nos últimos anos, ele assumiu esse papel, né, de uma tomada de decisões de urgência diante de fatos, né, como a questão aí da lei de homofobia, essa questão da suspensão aí, né, do X, da questão das células-troncos e tantas outras, né, demandas que a sociedade tem uma urgência, mas que por uma morosidade, que é um argumento que é utilizado, então o STF ele tem que legislar, mas esse não é o primeiro papel dele. Isso acaba trazendo os conflitos. Ou seja, então agora o STF, que é o todo-poderoso, ele que decide tudo, ou passa por cima, ou sobrepõe, portanto, o legislativo. Então é preciso dialogar, lógico, cada poder, né, tem a sua autonomia, mas para viver harmonicamente. Então há um conflito hoje, um olhar, né, assim, conflituoso com relação ao STF, como dele se colocar como superior e legislar aquilo que ele não deveria legislar, que deveria ser o poder legislativo. Esse é um argumento que é utilizado. Agora, qual o caminho, né, que esses poderes vão encontrar, principalmente o judiciário aí e o legislativo? É uma morosidade nossa? Então, onde está, né, o desafio? Então, esse é o conflito que traz aí, nós temos atualmente. Então, se cria aí, né, um nexo muito grande. Professor Luciano, eu queria perguntar para o senhor sobre os símbolos da pátria, né? E de que forma que esses símbolos são, obviamente, utilizados pelos governos. E isso não é de hoje, a gente pega nos tempos de Getúlio Vargas, até da própria ditadura brasileira, né? Os presidentes sempre participando desses eventos com os símbolos militares. O senhor falou um pouquinho mais cedo sobre essas questões dos símbolos militares. E hoje nós tivemos, como todos os outros anos, um desfile em Brasília com a presença de autoridades, não só do presidente Lula, mas também estava lá o ministro José Múcio, o vice-presidente da República, os chefes das Forças Armadas. Até que ponto todo esse simbolismo interessa para os governantes? Historicamente, a história do Brasil, aí mesmo, né, nós éramos parte de uma, né, da colônia portuguesa, depois aí, né, com a família real aqui no Brasil, com a nossa proclamação da República. A gente olha a nossa história, nós temos uma história, né, militar muito forte. De modo geral, nas culturas humanas, o poder militar ele está sempre presente. E ter o poder militar, de certa forma, você também não só justificar, né, mas você fundamentar e basear ali as suas decisões. Então, se eu sou o poder executivo, se eu tenho ali comigo, né, os poderes, né, ali militares, seja da Marinha, seja do Exército, seja da Aeronáutica, é uma forma também de estar dando uma validade e uma segurança que nós poderíamos colocar. Porque quem serve às forças militares? Elas servem ao Estado e a proteção do Estado e a proteção daqueles que, no primeiro momento,
dirige ou governa uma nação, né? Se a gente olha no passado também as monarquias que tinha ali concentrado todos esses poderes em suas mãos. Então o símbolo ele é muito forte para o ser humano. O símbolo para uma nação ele é sagrado, né? Não no sentido de religião, mas ele é sagrado no sentido da força que ele traz. E a força militar, ela foi no passado, ela é no presente e ela vai continuar ainda sendo no futuro, não só do nosso país, da nossa humanidade, uma força para validar, né, o seu poder, também para legitimar onde você está. Agora, quando essa força, mesmo a democracia, né, ela não está presente com esse poder executivo, né, no nosso modelo, né, político, então isso já é uma chamada de atenção. Então, estar presente ali com os poderes militares, então é um sinal, não para uma ditadura, né, mas um sinal de que a sociedade está coesa com esse poder executivo que está ali governando. Este é o professor Luciano Gomes dos Santos, professor de Ciências Sociais da Uniarnaldo, conversando conosco nessa cobertura especial aqui da Jovem Pan, falando sobre o 7 de setembro e também as mobilizações em todo o país. O professor Acácio Miranda também aqui nos estúdios participando dessa entrevista. Quer fazer mais uma pergunta, professor? Professor, por fim, nessa toada do simbolismo, dos símbolos da pátria, levando um pouco para o simbolismo. A gente tem aqui nas eleições municipais hoje uma divergência, um impasse. O presidente Jair Bolsonaro, lá no começo, afiançou um apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes, mas com o crescimento do Pablo Marçal, ele dá alguns sinais dúbios. Você acha que isso é um receio de eventualmente não ter o respeito absoluto do bolsonarismo e eventualmente dar força ou eventualmente dar força para o Pablo Marçal nas eleições 2026? Por que o senhor acha que ele está nessa situação meio confusa? É um desafio grande, né? E o Bolsonaro, se eu dar força para o Ricardo Nunes ou se eu vou fortalecer ele, né, não apoiando, né, o Pablo Marçal. Porque o Pablo Marçal ele já tem uma força muito grande midiática, né? Então é um desafio lidar, né, nesse momento, né, com ele. Acompanhei uma entrevista dele na Roda Viva e isso foi colocado para ele lá, mas você já tem esse poder das redes sociais, né? E no momento, não sei se já voltou, mas elas estavam aí suspensas e ele estava reclamando sobre isso. Então, do lado, né, do Bolsonaro, isso é um desafio nesse sentido, né? Se eu vou enfatizar muito mais, né, do seu nome, sendo um desafio maior também para o Ricardo Nunes nessa em concorrência à Prefeitura de São Paulo, eu posso fortalecer mais ainda a candidatura dele. O grande desafio, né, que eu analiso aqui, eu vou colocar essa volta ao símbolo, né, de fato, né? Como ficou identificado também, bom, quem está ligado ao Bolsonaro está o verde e amarelo, quem está ligado aí, né, à esquerda está ligado ao lulismo, outros partidos, mas está ligado ao vermelho. Mas nesse caso específico, esse é um desafio, né? Então, por enquanto, eu entendo e eu acredito que ele ainda vai ficar aí tentando buscar, né, qual o melhor caminho, né? Conforme a decisão que ele tomar, né, ele pode perder ou ele vai ganhar, né, nesse sentido, criando mais espaço para o Ricardo Nunes. Mas para o Pablo Marçal, ele vem aí com essa força e que eu analiso que é o símbolo, de fato, das redes sociais. Professor Luciano, e acrescentando isso que o Acácio falou, perguntando sobre a questão da eleição, no caso, claro, aqui em São Paulo, como nós estamos aqui acompanhando essa mobilização na Avenida Paulista, pergunto para o senhor o seguinte: os próprios candidatos à Prefeitura de São Paulo se aproveitam também do 7 de setembro como nunca talvez tenham se aproveitado ou aproveitado esse momento para fazer também campanha política nessa data cívica? O senhor acha que isso é algo mais recente também, como a gente vem falando, né, da mudança talvez, não só da simbologia, mas também da forma como se aproveita essa data? O senhor acha que isso acontece também com a campanha eleitoral? Esse é um momento, se tornou-se um espaço propício, né, primeiro é um dia, é um feriado nacional, tem um elemento na história da independência.
é um elemento político. Então, o 7 de setembro, ele é um espaço político, ele se tornou um espaço político. Intencionalmente ou indiretamente, ele se tornou esse espaço justamente para você também se colocar, ainda mais esse ano, que é o ano das eleições agora municipais, então onde você tem seu palco também, enquanto candidato ou candidata, para se colocar, para discursar, para falar, para estar na rua ali com o povo, né, para trazer também ali a sua presença, a sua imagem, os seus projetos, já que o desafio para você alcançar o poder político ou a representar o povo não é fácil. Então você tem um desafio, né, econômico, você tem um desafio de fato de convencer a população. E hoje é um dia propício, né, para isso. Então ele se tornou de fato algo bem mais recente, né, nos últimos anos. Essa não era a intenção inicial, né, desses movimentos, desses desfiles, mas agora é uma vitrine, né, para os nossos candidatos e candidatas se colocar, né, como ali futuros, né, candidatos ali do povo para governar. E na sua análise, professor, a campanha eleitoral no âmbito dos municípios, né? A gente sempre fala, isso talvez seja muito da imprensa, dos jornalistas que acompanham também já há muito tempo a campanha eleitoral. A gente cita muitas vezes a nacionalização da campanha municipal, não só em relação aos padrinhos políticos, né? Mas também os candidatos que falam mais sobre os problemas nacionais e hoje em dia mais a política nacional do que a própria questão da cidade, os problemas da cidade, o buraco de rua, como a gente costuma falar sempre. Eu pergunto, o senhor acha que é bobagem essa história de campanha municipal nacionalizada ou alguns candidatos se aproveitam, obviamente, disso, porque tem outras aspirações, não querem apenas pensar politicamente na cidade de São Paulo, no caso, né, como estamos vivendo aqui, mas também falar sobre os problemas mais nacionais, professor? Sociologicamente, a gente analisa a questão da sociedade, analisa esse momento. A política municipal, ela tem que ser voltada, lógico, a gente não está desconectado, né, da nossa nacionalidade, do nosso país, dos problemas nacionais, que também são reflexos, né, dos problemas locais. Mas uma política municipal, ela tem que estar com o olhar voltado ali ao município, aos seus desafios. Lógico que precisa dessa conexão, porque você tem a questão de verba, você tem a questão aí partidária, você tem a questão econômica, né, desse dinheiro ali que é destinado à campanha. O desafio é porque você tem hoje o padrinho também, a madrinha, né, de modo mais incisivo, porque são esses padrinhos que vai trazer, de certa forma, vai validar, né, vamos usar uma expressão aqui religiosa, um batismo, né, desse candidato ou dessa candidata. Opa, aquele deputado, aquele senador, ou ali é o presidente, ou é o governador, ou é o prefeito, com relação também apoiando ali um vereador. Então, isso, de certa forma, traz uma validade e na consciência do povo, olha, se ele é bom, se ele está apoiando, se ele está indicando, então é um caminho. Porque o povo, de modo geral, ele sempre vai seguir as lideranças e nós, enquanto povo, também nós temos essa necessidade. Então, essa é uma análise crítica de fato, né? A política municipal, ela tem que estar conectada com os grandes desafios nacionais, mas ela não pode esquecer dessas necessidades básicas da infraestrutura do próprio município. Portanto, hoje nós estamos concentrados, a maior parte da população hoje vive nas cidades, né, como a cidade de São Paulo, aqui como a cidade de Belo Horizonte, ou todos os municípios. É olhar para a realidade do povo e como esse povo está vivendo. Independente se tem um padrinho ou não, mas nós temos que estar conectados com a realidade do povo, que é uma das grandes questões da democracia, né, que é o bem comum e o cuidar dessa dignidade humana. E só acrescentando também, professor, a gente discute muito até que ponto o padrinho político consegue uma transferência de votos, né? Isso, obviamente, não é imediato e talvez numa eleição nacional o padrinho tenha mais peso do que numa campanha municipal ou não necessariamente? Olha, se ele é um deputado, né, se ele é o próprio presidente, se ele é um senador, lógico que do âmbito nacional ele tem um conhecimento maior,
né? De repente ele não é um reconhecimento ali naquele município, como ele tem de modo geral, né, na nação. Mas, em todo caso, o padrinho, ele é uma influência, né? E ele faz a diferença. Não só uma indicação de um discurso, mas tem uma força também econômica do próprio partido, né? E esse é um grande desafio para quem também está querendo entrar na política, ou aqueles que já estão na política. De repente é mais fácil validar, e por isso a importância do padrinho de estar validando e reforçando aquele que já está ou aquele que nunca participou, exceto nos últimos anos, né? Seja aí do mundo, né, da música, do esporte, né, vários brasileiros e brasileiras, né, desse outro que não tinha uma tradição política, que entra na política porque também há um conhecimento. Assim, um padrinho político, quanto mais ele é conhecido, com certeza mais influência, mais força ele terá para esse candidato que ele indica. Professor Luciano, antes de se despedir do senhor, agora são 2h58, nessa transmissão e cobertura especial da Jovem Pan. O professor Acácio Miranda também, daqui a pouco está se despedindo da gente, faz a última pergunta dessa nossa conversa. Professor Acácio. Professor, ainda falando sobre essas eleições municipais, mais especificamente sobre o caso de São Paulo. Eu disse há pouco, vale repetir, o Pablo Marçal teve uma ascensão rápida. Ele subiu 20 e poucos pontos em poucos dias, mas de acordo com as últimas duas pesquisas, a gente tem um cenário embolado com três grandes players, com três grandes atores, mais ou menos empatados. E parece, diante dessas duas pesquisas, Datafolha e Paraná Pesquisas, que ele alcançou um teto diante do cenário que se tem. Você acha que esses candidatos, essas candidaturas que não têm propriamente estrutura partidária, que não têm estrutura política tradicional, elas têm um limite? Elas têm um limite que não necessariamente é o mesmo limite das outras candidaturas, ou elas concorrem em igualdade de condições com os demais? Acácio, é interessante mais o que você aqui traz, né, para todos nós que acompanha. Até um certo ponto, né, como o Pablo Marçal disse, isso estou dizendo aqui também, que ele coloca, ele tem uma estrutura, né, ele tem uma estrutura econômica, né, ele dizia também na Rede TV que, né, lá na entrevista, aliás, né, na Roda Viva, e ele não está usando, né, essa parte dele, econômica, né, tudo isso. Ele não tem uma tradição política em si, né? Ele tem uma tradição de sua experiência ou de empresa. Os políticos já têm uma tradição, já têm uma experiência, né, nessa vida, e já passou, já vivenciou ali o cargo, já administrou, aprendeu, né, teve seus desafios, né? Então é um caminho também muito tênue, no sentido assim, eu posso vencer a política sem uma tradição. Como que eu posso vencer essa política? Posso vencer pelo convencimento, eu posso vencer pela questão econômica, eu posso vencer pela influência que eu tenho aí hoje por meio das redes sociais. Ou se de fato, né, o povo quer, né, uma outra pessoa, uma outra figura também no poder, né? Eu cito aqui brevemente o caso do Tiririca, né? Deputados aí que teve o maior número de votos da história do nosso país, né? Então, nesse desafio, né, Pablo Marçal chegar ali no teto, né, por ele não ter uma tradição, pode ocorrer de ficar nesse teto e, de repente, não ir mais além. Mas é um caminho que não dá para a gente fazer muito aqui afirmações, né? Porque a política é um jogo e ela muda, né? Ela muda a todo momento, até pelo interesse do povo e também pela influência do marketing político e dos seus candidatos, daquilo que eles vão colocando, daquilo que eles vão argumentando, daquilo que eles vão demonstrando, né? Perfeito. Professor Luciano Gomes dos Santos, de Ciências Sociais da Uniarnaldo. Muito obrigado, viu, professor, por estar aqui conosco nesse sábado, 7 de setembro. Um grande abraço, até a próxima. Grande abraço a Tiago, grande abraço aí a Cássio, né, e a todo o povo, né, que hoje aí nos acompanha aqui também ao vivo e está participando aí desse dia cívico. Muito obrigado.